Olá, este é o IGCast, eu sou Malu Rodrigues e hoje eu tenho o prazer de entrevistar dois doutores aqui. Olha a responsa, gente! A Paula e o Max, os dois são veterinários. Eu estou com o currículo deles aqui, mas é tão grande, gente, que eu não vou nem ler, que eu vou me embananar. Eles são doutores, são veterinários e eles têm a IG Ecologia na mão, que é um projeto sensacional, que quando nasceu essa ideia aqui do podcast, aqui na convenção da IG 2024, perguntaram para mim, você quer participar? Eu falei, eu quero, mas eu quero a Paula. Porque é um assunto que eu gosto muito e eu tive o prazer de entrevistá-la há 2 anos atrás, na convenção de 2022, né? Isso. E ela me contou a história de como tudo começou. Então, primeiro eu vou falar, oi, Max, oi, Paula, aí você vai me contar tudo de novo. Olá, é um prazer estar aqui de novo. É uma história muito gostosa de contar e para a gente é muito emocionante, porque a gente trabalhava numa ONG em Ubatuba e a gente fazia reabilitação de animais marinhos lá e a gente não tinha dinheiro para nada. Não tinha ajuda de ninguém e a gente ia realmente fazer a reabilitação de coração. E aí começaram a chegar os animais para a gente reabilitar e geralmente no verão é a hora que chega muito filhote de golfinho. E aí eu comecei a ficar desesperada porque eu não tinha onde colocar os filhotes de golfinho, né? E a gente tinha só caixa d'água e aí eles precisavam nadar e eu precisava de um local. E aí eu comecei a escrever e-mail para algumas pessoas e eu encontrei a IG e escrevi um e-mail. Eu falei, olha, meu nome é Paula, eu sou veterinária, trabalho com animais marinhos e contei toda a história, né? E aí, depois de acho que umas 3 semanas, chegou um caminhão. Aí eu olhei um caminhão cheio de piscina. Eu falei, ué, tudo bem, né? Eu precisava falar com a Paula. Eu falei, sou eu. Eu falei, olha, essas 8 piscinas são para você. Onde eu ponho? Eu falava assim, gente, eu pedi uma piscina, né? E eles me deram 8 piscinas. Aí você foi atrás de golfinho. Aí a gente teve um golfinho, a gente tirou a primeira foto, né, da gente segurando um golfinho. E aí eu mandei que naquela época não tinha celular, né, era só e-mail. Uhum. Aí eu mandei um e-mail de novo agradecendo muito com a foto, né, da gente, o golfinho. Falei, olha, vocês usam essas fotos porque eu também vou usar essa foto como propaganda, né? E aí isso ficou assim, a gente teve uma relação desde esse e-mail, acho que foi em 2006. E aí, desde então, a gente sempre, toda vez que tinha um animal, pinguim, né, que precisava das piscinas, aí eu utilizava as piscinas, a gente tirava foto, mandava para o Felipe, para a Márcia. E aí foi surgindo sempre uma relação muito forte, né? E o Felipe foi uma pessoa que sempre gostou muito da natureza. Todos os projetos que a gente fez, antes do IG Ecologia nascer, ele nos apoiou em outros projetos que a gente fez, no Atoll das Rocas, com as tartarugas marinhas. E aí, na convenção do navio, do cruzeiro, eu falei para ele, tem uma proposta para você, vamos fazer a IG Ecologia? Olha que legal. Aí ele falou assim, vamos. Aí surgiu a IG Ecologia, mas antes disso a gente teve vários outros projetos e foi sempre desde 2006 essa parceria. O bacana do Felipe da IG é isso, né? Quando ele gosta de alguma coisa, ele é rápido na resposta, ele gosta mesmo, e aí ele vai e abraça, né? Mas conta para mim, Max, como é que nasceu a IG Ecologia? Qual foi o primeiro projeto? O que vocês pensaram quando ela escreveu o projeto, levou para o Felipe no navio, lugarzinho apropriado, no oceano, né? Na verdade, esse primeiro projeto, lá atrás, a história dessas piscinas, foi um e-mail completamente, assim, a gente precisava só de uma piscina para cuidar de um golfinho. Esse foi o único propósito. A gente falou, olha, a caixa d'água não dá mais, e aí eu vou até voltar essa história. Quando chegou lá, era uma... Tanto é que parou o trânsito na frente do local. Parou o trânsito na frente do local. O pessoal falava assim, nossa, mas tem um caminhão com um monte de piscina aí. Aí eu chamei o motorista e falei, olha só, eu acho que tem que ter alguma coisa errada. Nós pedimos uma piscina. Aí ele falou, olha, eu acho que deve ter alguma coisa errada mesmo, porque eles mandaram me entregar 8 aqui. Aí ficou aquele impasse. Aí conversamos, não, as piscinas são para você. Tanto é que as piscinas estão lá até hoje sendo utilizadas. Tá? Isso é uma outra ONG, a gente já está em outra. Mas assim, ainda estão sendo utilizados. Depois vieram os projetos até do Atoll das Rocas, foi muito interessante.
porque foi e o primeiro... também teve o dedinho da IG. Também, Sim. porque ajudou, também, assim, também num telefonema, né? Foi. Que a gente fez, a Paula ligou para ele, explicou, porque, assim, as tartarugas marinhas são marcadas com anilhas de metal, então você tem que colocar. Essas anilhas podem, ao longo da vida dela, se perder. Se a gente imaginar que uma tartaruga pode durar aí, viver até 80, 100 anos, às vezes ela perde isso. Então, a ideia que Paula teve é de usar um microchip, que é aqueles que se usam em pet também, que dá para se utilizar nas tartarugas. E a ideia era colocar essas tartarugas de um modo pioneiro no Brasil, porque não se tem isso ainda, não se tinha. E aí acabou que a gente fez várias temporadas no Atol das Rocas. Eu não sei se todo mundo aqui tem ideia do que é o Atol das Rocas. Eu dei uma olhadinha é um no site de pontinho vocês, mas você pode explicar. no meio do nada, praticamente, ali no Rio Grande do Norte. Então, assim, é uma formação que a gente tem no Brasil única. É um parque hoje, não? Hoje é um parque, né? Então, assim, você não consegue fazer visitação, a não ser Monitorada. pesquisa. Não. E mesmo assim, são pouquíssimas pessoas que vão. Isso é um grupo, às vezes, de 3 ou 4 pessoas só que vão por temporada. E ali a gente tem uma quantidade de desova até surpreendente de tartarugas verdes, que é uma espécie que ocorre bastante no nosso litoral. E, assim, é uma espécie que ocorre muito no nosso litoral, mas ela só desova nas ilhas oceânicas brasileiras, entre elas o Atol das Rocas. Então, isso é uma situação que a gente viu que poderia ser feito. Foram várias temporadas indo e colocando os microchips e a IG sempre nos ajudou, sempre nos apoiou nesse projeto. E agora, inclusive, a gente tem um outro projeto maior ainda, que é a reabilitação dos animais selvagens, né, silvestres, da região ali do Rio de Janeiro. Nós somos hoje a única centro de reabilitação de animais silvestres que atende praticamente todo o Rio de Janeiro. Então, vocês saíram do oceano e foram para a mata. Mas a gente está sempre no oceano também. Vai e volta. Nós estamos no litoral, a gente sempre recebe, inclusive hoje a gente está lá com nossa equipe está lá trabalhando, a gente está com uma ave, uma fragata, que é uma ave marinha, que estava machucada por uma linha de cerol, isso acontece, infelizmente ainda existe, e essa foi operada, né, conseguiu se fazer a cirurgia, e ela está se recuperando agora. Capaz na próxima semana até ser Agora já está na né? fase de treinamento de voo na praia. Então, olha que legal. A gente tem que suturar o tendão. E aí ela fica 15 dias imobilizada e elas detestam. Odeiam isso tudo. É como criança, né? É como criança. Aí depois fica no recinto para começar a desenvolver a musculatura. Aí vai a última fase aí na praia fazer treinamento de voo. E já vai anilhada, porque se voar, voou. Pode acontecer. E já aconteceu. E já aconteceu. E aí a gente está com esse animal lá. Deixa eu te perguntar, voltar do chip, porque eu só fiquei curiosa. Você colocou o chip nas tartarugas e aí você até hoje tem monitoramento delas? Sim. O chip é eterno. É isso que eu ia perguntar, é eterno. Então você tem monitoramento por 80, 100 anos. Se alguém tiver um leitor de microchip e encontrar uma tartaruga, ele vai estar lá. Olha que bacana. Diferentemente da Vai saber a anilha. idade dela. Mas que é muito raro ver tartaruga adulta, né? Então, Depende do local, né? Nessa reserva biológica é o sítio delas. Então, elas todo ano você tem a reprodução delas. Só que elas desovam a cada 2 anos. Por isso que o projeto foi de 5 anos. Então, a gente ficou 5 anos microchipando as tartarugas. Porque algumas não iam em um ano, iam no outro. Aí, depois de 5 anos, a gente começou a ver que todas as tartarugas estavam microchipadas. Então, você não precisava pegar o anel é tipo um brinco mesmo. Você machuca o animal. E esse não, você só passa o leitor e vê se ela está... o número dela. Aí você consegue puxar toda a ficha do animal. Então, a gente sabe se ela cresceu, a gente sabe quantas vezes ela desovou naquele ano, a gente vai fazer a coleta de sangue, ver se ela está bem de saúde. Então, isso foi um projeto pioneiro, não existia até então no Brasil. E para a gente pegar a licença para fazer esse projeto, também foi muito difícil. Deve ser bem difícil. Porque ninguém entendia. Mas para quê? Já tem o brinco. Mas a gente falou, não, mas o brinco cai. O microchip não vai cair. E aí o IBAMA deu a licença para a gente continua. Mas você sabe que saiu, inclusive, no Fantástico Domingo, lá em Abrolhos, e eles colocaram um anel numa tartaruga. Isso. Ainda. Quer dizer, se existe a possibilidade de colocar um microchip, por que o anel, né? Não tem, você sabe que tudo que é novo demora um pouquinho, né? Então, aí a gente mostrou que é um método eficaz, que dura muito tempo, que você não vai precisar fazer mais anel. Mas, ainda assim,
Ainda tem. Ainda tem. A gente E quando espera... você usa anilha, você também, em algumas situações, você tem que retirar a anilha, porque ela às vezes está machucando o animal, ela está danificada. Aí você Pode retira aquela inflamar anilha, também, né? e você tem que colocar uma outra. E o microchip não, uma vez que você colocou lá, você passa a leitura, ele está funcionando. Então isso é uma vantagem assim, né, estupenda quando a gente compara com a anilha, sem dúvida nenhuma. Você sabe que eu estou olhando para vocês e eu lembro que muitos anos atrás, quando eu fiz cursinho, um amigo falou que ia fazer oceanografia. Todo mundo, o que é isso? Só tinha no Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Sabe, não existia, ninguém sabia nem o que era. Olha que coisa louca. Eu fiz o meu doutorado em oceanografia, porque o que eu precisava nos pinguins não tinha na faculdade veterinária, só tinha na faculdade de oceanografia. Então, por isso que vocês têm todo esse expertise, né? Apesar de ser veterinário no oceano, né? No oceano. Vamos falar Isso um que eu pouquinho. ainda sou formado no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul? Então você tem uma ideia. Se lá no seu cursinho as pessoas já achavam demais, os meus professores, então quando eu falava que ia trabalhar com animal marinho, ficava todo mundo horrorizado. Mas E a se gente você sempre lutou pensar, muito. é Viu? onde, por exemplo, a poluição sai do interior, vai direto para o mar. Então, tudo deságua lá, né? Então, uma vez que você conhece o oceano, você pode... Nossa, quanta coisa que pode vir disso, quanta coisa Isso boa. é uma coisa que a gente sempre fala, eu costumo falar em praticamente todas as palestras. Quais são os locais mais baixos do planeta? São os oceanos. É lá que tudo... Então, se a gente tudo jogar deságua. qualquer plástico em algum local, em algum momento, não às vezes da nossa vida, mas de uma era do planeta, vai cair no oceano. E se a gente contar que um nylon plástico pode durar 500 anos, Que horror. sim, a gente vai ter muita poluição chegando nos oceanos ainda, os animais ainda se alimentando desse plástico, infelizmente, e acabam morrendo por conta disso, em algumas situações. Bom, é claro que eu quero perguntar dos projetos da IG, mas eu sou curiosa, eu quero fazer mais uma pergunta sobre esse lixo que chega. Vocês têm uma noção de quantos animais morrem com essa poluição? Porque a gente vê de vez em quando umas matérias, as baleias, os golfinhos comendo plástico, né? Deve matar demais, né? As tartarugas, elas conseguem defecar o plástico. Ah. Então, elas se alimentam do plástico. Muitas vezes, elas conseguem defecar o Olha o plástico. bichinho forte que é a tartaruga, né? É forte. É O Max rústico, fala né? que é pré-histórico. Não, na verdade, elas são pré-históricas. Se a gente for avaliar a idade delas, realmente são animais pré-históricos, né? E são animais robustos, são rústicos, mas que, assim, nós fizemos alguns anos atrás um trabalho, uma publicação científica, em que a gente tem, assim, às vezes o lixo, ele pode permanecer dentro da tartaruga e causar lesão, seja ela ruptura do trato digestório. Hoje em dia se tem estudado muito a questão dos contaminantes também, desses plásticos, o que é muito interessante. É uma nova abordagem que a gente às vezes não tem. Não é só o plástico, mas o plástico pode liberar coisas também. A Paula, inclusive, trabalha só com especialista em isso. química, né? Isso, Veterinário, isso. ou foi teu Meu doutorado. Teu doutorado. É. Isso aí. Então, assim, a gente tem vários trabalhos que relatam lesões ao longo do trato com as tartarugas, e aí, às vezes, a tartaruga ela não morreu exatamente da ingestão do lixo, mas sim decorrente de uma lesão. Do que é pode ser veneno, que é uma dele, toxina. Pode ser qualquer coisa. Então, a gente tem, hoje em dia, os estágios das publicações também estão com esse tipo de foco, né? O que a gente está fazendo. Hoje em dia, a gente, inclusive, tem a Paula vai falar daqui a pouco, a questão das iniciações científicas. Temos, inclusive, uma iniciação Nós científica vamos entrar no projeto já. de microplástico, que é muito interessante Olha também. só. Né? E das gaivotas, né? Que a gente é um problema hoje muito sério. Porque a tartaruga, ela defeca o lixo. A gaivota, as aves, não. E o que a gente está vendo é que as gaivotas estão comendo o lixo da praia. Olha só, eu nem pensei nas gaivotas, eu pensei nos animais. Olha, mas até onde vai? Até isso, as aves. Até o Ministério Público já entrou lá na nossa região, porque a gente já filmou as gaivotas adultas ensinando os filhotes a comerem o lixo. Ai, meu Deus. E a gente já recebeu as gaivotas que, quando a gente entregava o peixe, ela não queria. Porque ela está acostumada a comer lixo. Mas se você dá uma batatinha frita, ela come. Meu Deus! Elas estão tão acostumadas a comer qualquer coisa que as pessoas dão, e aí elas acabam se acostumando com isso também. A gente também tem que lembrar o seguinte, o lixo, ele não foge, né, dos animais. Então ele fica lá flutuando, o animal vai lá e engole. Infelizmente, para as aves e para as tartarugas, o que tem no oceano é comida. E elas acabam se identificando e vendo isso. Antes de entrar nos projetos da IG, eu vou voltar lá nas tartarugas, porque eu tive, o ano passado,
no sul da Bahia, e eu fui lá falar com o projeto Tamar. E o cientista lá falou para mim que ele tinha visto só 2 tartarugas adultas na vida dele, que mesmo quem trabalha com tartaruga não consegue ver a tartaruga adulta. E a gente viu tartaruguinha nascendo e tudo. E aí vocês viram muito mais lá em cima. Sim, as tartarugas adultas... Lá em cima, no Rio Grande do Norte. Lá em cima. Mas se você for no norte do estado do Rio de Janeiro, é o maior local de desova de tartaruga cabeçuda. Jura? Só que É que elas são desovam, várias tartarugas, né? Só que elas desovam à noite. Uhum. Então, o trabalho de monitoramento delas é de madrugada. E você não pode jogar luz, você não pode filmar. Você não pode Se jogar luz, você não pode você... filmar. E lá no Atol das Rocas, é a tartaruga verde, que é maior ainda. Ela subia e desovava bastante. Mas é um animal que, por exemplo, para a gente coletar sangue, você não consegue ficar parado na frente dele e falar assim, não volta para o mar que eu preciso coletar seu sangue. Ela passa por cima de você, porque ela é enorme. Agora, juvenil tem bastante. Muitas. Mas fica mais perto do litoral. Só, em outras palavras, tem tartaruga no nosso litoral todinho? Tem. São cada uma uma raça que fala? É uma espécie. Uma espécie, cada uma espécie. Nós temos 5 tartarugas marinhas no mundo. Uma espécie ela é exclusiva da Austrália, outra fica no Golfo do México, e as outras 5 nós temos ao longo do nosso litoral. São 7 no mundo, né? 7, desculpa. Isso. Aí 5 no Brasil. aqui, 2... E agora vamos falar da IG, então, dos projetos. Você tem um projeto científico, você tem bolsa. Tem. Me conta. Tem vários projetos. Então, a gente tem a IG Iniciação Científica. O que é IG Iniciação Científica? A gente dá bolsa para o aluno que está na faculdade, independente de qual faculdade que for. Pode ser engenharia, pode ser biologia, pode ser veterinária, contanto que ele desenvolva a primeira experiência que ele tem com pesquisa. Então, a gente chama de está iniciando a pesquisa, iniciação científica. E que essa pesquisa tenha como tema a água. Então, pode ser um animal marinho, pode ser se a qualidade da água tá boa, pode ser camarão. Então, a gente sabe... Pode ser rio. Pode ser o que for, poluição, pode ser uma coisa de engenharia que mexe com a água, enfim. Mas tem que ter a água, porque IG é água. Então, eu nem perguntei, né? Para que para o nosso... Eu ia falar telespectador, porque estou acostumada com televisão, mas para o nosso ouvinte saber, IG significa água. Isso. Tudo a ver, né? Tudo a ver com água. E aí, quando a gente propôs isso para o Felipe, ele adorou. Aí ele falou assim, mas eles têm que estudar, eles têm que tirar nota boa. E eu também sou meia chatinha com isso. Então... Mas aí você orienta, inclusive? Não. Então, cada aluno tem o seu orientador, ele apresenta o projeto para a gente, ele apresenta o histórico escolar dele, e aí a gente escolhe, dentro dos vários projetos que a gente recebe, aquele projeto que a gente sabe que o aluno vai conseguir fazer em um ano. Não adianta fazer uma coisa viajada, né? A gente sabe que não dá, né? Então, é uma pesquisa simples e que ele vai desenvolver durante um ano, né? E aí, a gente tem pesquisas assim que foram fantásticas, que nem teve um aluno que ele fez? É muito simples. Ele analisou o rio que passava num lixão. Então, antes do rio passar do lixão e depois. Olha que interessante. Simples. E aí ele pegou, realmente o rio ficou contaminado e ele pegou e mostrou para o prefeito da cidade. Então, você vê que... Quer dizer, teve valia, inclusive. Além dele ganhar a bolsa, ainda ele pôde fazer um bem, né? Para a comunidade dele. Que tem que expor o resultado. Então, vai no congresso, vai numa revista científica, vai na prefeitura. Você tem que expor a sua pesquisa. Porque a gente acha a pesquisa importante. Por mais que o aluno ainda não tenha muita ideia que é importante, a gente fala, é importante. Vai divulgar a sua pesquisa. Né? Então, tem muitas coisas interessantes, muitas pesquisas que já foram feitas. E esse projeto aí não é projeto mais, é uma realidade, né? De iniciação científica, ele tem todos os anos? Todos os anos. Todos os anos a gente escolhe 5 alunos e eles desenvolvem. Esse ano a gente escolheu uma aluna que está mexendo com camarão lá no Amapá. Então, quando você olha as fotos, né? Você vê a estudante no meio de um rio, assim, legal. Ela toda paramentada, fazendo a medição da qualidade da água, vendo os tamanhos dos camarões. A gente tem uma outra aluna que está estudando na Bahia sobre microplásticos em libélulas. Né? Então, assim, se tem
diversos temas e que são muito importantes para a água, né? Tem outro que está estudando mero, tem outro que está estudando os peixes lá da... Ai, como é que fala? Lá da Foz... Ah, esqueci o nome da Foz. Mas é lá no sul. Então, a gente tem uma gama muito grande de projetos. E com esses estudos você não faz uma revista? Porque é super interessante, né? Faz uma publicação. Todo mundo tem que fazer publicação. Eles são cobrados de fazer. Mas aí eles fazem publicação em outras revistas, em revistas científicas. Em revistas científicas da área. A gente tem o nosso encarte, que a gente mostra para todo mundo da IG as pesquisas que eles estão fazendo. Que também, né? A gente põe no nosso site, tudo. Mas a gente quer que eles divulguem para o meio científico, para ter aquela credibilidade que a pesquisa está sendo feita, tem um aval, que está sendo validada, né, os resultados deles. Mas não tem só esse projeto, tem outros. Tem outros projetos também. Vamos deixar o Max contar o próximo? Fala do centro de reabilitação. Hoje nós atendemos, com a ajuda, inclusive, da IG, praticamente as piscinas todas são da IG, tudo foi doado pela IG, inclusive o nosso container, né? Nós ganhamos agora mais 3 containers para que a gente possa desenvolver mais ainda o projeto. Então, nós recebemos todos os animais silvestres e, em algumas situações, os marinhos também que necessitam de atendimento veterinário, né, e que não tem um dono. Então, assim, a gente tem uma parceria muito boa com praticamente todas as guardas ambientais da região. Então, sempre que encontra um animal que precisa de algum atendimento veterinário, eles acabam encaminhando para a gente aqui. Isso só tende a crescer, né? Porque os coitados animais estão indo para a cidade cada vez mais. Tem bastante. Vocês, com o trabalho voluntário, lá uma ONG, estão perdidos, né? Ontem mesmo a gente estava aqui na apresentação, 5 minutos antes, entrou em contato uma das secretárias de uma prefeitura próxima e ela estava com um tamanduá. Olha só. E aí a gente falou, olha, leva para lá, porque nossa equipe está lá, porque assim, nós estamos aqui, mas existe uma equipe que está lá que permite que a gente fique aqui também agora. Claro, porque tem que cuidar dos bichinhos também. Tem que cuidar também. dos bichinhos. Ela tem uma colega veterinária que está lá, e aí, assim, ela fez o atendimento, o animal estava muito bem, estava machucado um pouco, mas, assim, não era uma coisa grave. Isso também acontece, às vezes, para que a gente possa fazer uma avaliação inicial e avaliar se vale a pena soltar agora, guardar, fazer algum tipo de procedimento. Então, esse é um projeto que é muito interessante, porque, assim, praticamente ninguém de dentro da IG às vezes sabe muito, né? A gente tenta divulgar, mas as pessoas precisam saber que a IG não é só, eu sempre falo isso, não é só vender piscina. Não, né? tem a parte super importante, né? E tem essa parte da educação ambiental também e de toda essa parte de reabilitação dos animais, que é muito interessante, que às vezes a pessoa que vai lá comprar uma piscina não tem muita ideia. Se a pessoa não divulgar, ela nunca vai saber. Né? Isso é uma coisa interessante. Que, inclusive, eles são muito preocupados com os restos faz a piscina, fica as bordas, né? Aí tem a reciclagem. E o material de limpeza? Vocês têm alguma ideia? Diz que tem um que é biodegradável para limpar. Sim. A gente usa muitos produtos da IG, a gente usa na nossa piscina. E a gente mostra, por exemplo, o sistema de filtragem, né, do skimmer. A gente tem uma tartaruga que adora ficar lá. Né? Então todo mundo fala, não acontece nada com ela, é tranquilo. Vai puxar o cabelo, vai... Aí uma vez eu filmei para o Paulo, falei, Paulo, você põe isso em palestra, a tartaruga paradinha, a água passando por ela e ela adorando ficar lá. Então, assim, não tem perigo, né? Quando a gente fala que não tem perigo, os bichos se sentem até bem ficando lá. Então... E o sistema antigo era super perigoso, né? Algumas podia prender antigas, realmente. Eu lembro de um caso de uma criança que ficou presa. Isso. E nós já tivemos também, infelizmente, animais assim presos também que acabam morrendo por causa disso. E esse sistema é fantástico, porque, inclusive, essa tartaruga, quando a gente coloca na piscina, ela adora ficar ali dentro. Que barato. E fica até assim, a gente fica assustado no começo, né? A gente ficou muito preocupado, mas ela sentava ali e ficava o dia inteiro tranquila, e a gente mostrou isso, foi muito interessante. A gente tem isso a gente mostrou pro pessoal, falou, olha, mostra como é seguro. Aí tem vários franqueados que falavam assim, me manda esse vídeo para eu colocar, para mostrar que é seguro. Todo mundo devia, inclusive, postar, ali. Porque eu queria ver esse vídeo. Pois é. Não é bacana? É muito legal. Muito interessante. Muito interessante. E futuro? O que vocês estão pensando de projeto? Então, ainda tem mais um projeto, que é a educação ambiental. Porque a gente vê muitas... Bolsa é um, educação ambiental é outro. Tem a educação ambiental, tem a iniciação científica. Tem o prêmio também. Tem o prêmio IG Ambiental, que a gente dá um valor de uma quantia em dinheiro para uma instituição que precisa desenvolver um projeto e que está precisando de um recurso. Aí as instituições se inscrevem também. Se inscrevem, mostram para onde vai
tem que ter uma prestação de contas, tudo direitinho, e aí a gente também faz essa Isso doação. anual também? Anual. A gente fez uma doação para um pessoal lá da Amazônia, que mexe com as tartarugas da Amazônia, e que a gente sabe que na Amazônia é tudo barco, e ela falou, olha, Paula, meu trabalho é com as tartarugas de rio e eu preciso de dinheiro para o combustível para o barco, porque eu não tenho combustível para o barco. Uma mixaria, na realidade, né? E aí ela foi agraciada e foi super legal. Legal. E, assim, outros projetos que, às vezes, solicitam algumas ajuda para a gente e a gente analisa junto com o Felipe, fala, Felipe, eu acho que esse projeto vale a pena. Aí ele fala, vamos ajudar esse projeto. E às vezes são coisas bem pontuais, né, que estão fora daquele escopo do prêmio, mas que a gente vê que é importante e vê que às vezes uma intervenção nossa que ele possa ajudar vai contribuir muito para aquele projeto. Vai fazer a diferença, sim. Não a diferença só naquele local, mas no mundo, né? O impacto também vai ser bem mais amplo, né, do que a gente imagina, só uma coisinha que foi colocada ali. E aí a gente entra na educação ambiental, né, que a gente tem 2 frentes de educação ambiental. A pontual, que é quando a gente faz em eventos, e a contínua, né? Então, a gente tem esse pensamento que a contínua é a mais importante. Entrar na grade escolar das crianças. Mostrar, por exemplo, se olhar para o céu, você consegue ver uma fragata. E várias vezes a gente vai nas palestras e você fala, que ave que é aquela? E ninguém sabe. Eu não sei o que é uma fragata. Me pegou. Mas já deve ter visto, com certeza. Eu vou até olhar no Google depois. Não. É fácil de identificá-la. Né? E aí a gente quer mudar isso. Então, a gente conseguiu, com quase 13 municípios, a gente vai fazer esse projeto novo de entrar nessas escolas. Olha que bacana. São quase 250 mil alunos. E a gente vai começar essa educação ambiental contínua. Então, super necessária. Super necessária. Algumas prefeituras ainda... Acham que não? Acho que não. Mas a gente quer mostrar que... Isso é Brasil, né? A gente quer mostrar cabeça dura, né? Mas a gente está tentando e está conseguindo. Nós temos uma equipe boa de educação ambiental também, que a gente sabe, né, que é importante. Porque, assim, reabilitar os animais, a gente vai continuar, sempre vai ter. Sempre. Mas se a gente também não atuar na educação ambiental das crianças agora, a tendência é só piorar tudo que a gente está vendo hoje. Inclusive, uma coisa bem básica, que é separar o lixo. Básica. Pode parecer uma coisa estratosférica, mas é uma coisa simples. É bem básico e é difícil de ensinar. Eu sei disso. É difícil de ensinar. E às vezes é difícil, assim, como acontece muito, a gente separa o lixo e aí vai se destinar para onde? Né? Esse é muito complicado. Tem cidades que já estão mais modernas. Na minha cidade, por exemplo, então, já tem local que dia que passa a pessoa que vai pegar só reciclável. Isso aí. A nossa não tem. A nossa ainda não tem. Não tem. Eu brinco muito que eu falo, eu sou uma pessoa muito crítica. A região dos lagos no Rio de Janeiro, todo mundo fala, uma região muito rica. Ela pode até ser rica, mas ela é muito pobre em outros sentidos. Você não tem uma coleta de lixo boa, você não tem uma coleta de resíduo reciclável, as praias ainda são muito sujas, muitos lugares não tem saneamento básico, assim, que você fala, nossa, né? Não tem um sistema de esgoto. Não. Jura? No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. É um local lindo, mas podia ser mais bonito ainda. Podia ser mais bonito ainda. Porque no Nordeste, quando a gente vai para o Nordeste, a gente fica chocado como não tem saneamento básico. Não tem Porto de Galinhas, é ridículo. Gente, uma cidade turística, trabalhar com fossa. Arraial do Cabo, Cabo Frio. Arraial do Cabo? Saquarema, nosso lugar, Araruama. Então, a gente fica no pé das prefeituras para entender isso. O abastecimento de água, às vezes, não é contínuo, é fracionado. Só à noite, você fala, todo mundo tem cisterna, ou tem poço, aí você fala, mas não pode ter poço, né? Então, são algumas coisas que a gente ainda está batalhando para mudar, para crescer. Muitas coisas, na realidade, né? Porque se nem saneamento básico não tem, como é que vai ter educação ambiental? Pois é muito complicado. Mas a gente está na batalha, a gente está querendo mostrar que precisa de tudo. E vamos ver. E cada um fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir, né, resolver bastante coisa também. Bom, mas parece que a gente, agora saindo aqui da IG um pouco, parece que a gente não tem muito tempo não, né? Porque o clima está um calor, 40 graus direto, e parece que está chegando mais rápido do que a gente esperava, né? Pois é. Emissão de CO2, também vi alguma coisa no seu site. A gente tem muita preocupação, né? Então, assim,
tudo a gente tenta mostrar para os franqueados o que eles podem fazer nas lojas, né? Coleta de lixo, a redução de carbono, se quiser, põe uma placa solar, né? Se é um local que tem muito sol, para que você não vai colocar uma energia solar na sua franquia, né? Então, tem várias atitudes que a gente pode fazer e que a gente tenta mudar o mundo de hoje para ter um futuro melhor. E vocês trabalham diretamente com os franqueados também nesse ensino ambiental? Ou sob demanda? Sob demanda. Eles tiverem interesse... Se tiver interesse, a gente apoia, manda material, tem material no site. Então, o que eles precisarem, a gente ajuda. Porque tem gente preocupada hoje, né? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. E tem algum projeto aí na gaveta para a IG? Tem alguns que a gente não tem que sentar, né? E dar uma boa organizada. A gente estava conversando agora aqui. Mas hoje em dia o foco que a gente está tentando mais realmente é a questão da educação ambiental. A gente queria dar deixar isso um pouco mais robusto, até porque diante disso, sim, a gente vai ter outras vertentes que eu acho que a gente conseguiria trabalhar com mais efetividade, né? Então... E como é que você faz para trabalhar com educação ambiental nas escolas? Você vai fazer um trabalho voluntário, um trabalho remunerado? As prefeituras têm que fazer projeto? Como é que fica? Não, isso é tudo com a gente. A gente faz o projeto, a gente apresenta para a prefeitura. No primeiro dia de aula, a gente dá um teste para os alunos para saber o que eles sabem do assunto, né? E no final do ano, a gente aplica um outro teste para a gente ver se realmente foi efetivo todo esse ano. E vai ser a equipe de vocês que vai ensinar? Nossa equipe que vai ensinar. A gente tem uma coordenadora de educação ambiental, que ela é especialista nisso, e ela desenvolve esse tipo de... Porque para você entrar numa sala de aula, tem que ser uma pessoa que saiba da aula, que prenda os alunos. Tem metodologia, né? Então, aí eu até brinco, essa parte eu saio, ela entra. Então, mas na realidade a briga tinha que ser mais a nível de câmara, então, para que coloque no currículo, né? Então, é isso. A gente vai nas secretarias de educação e pede. Podemos colocar isso no currículo, né? 1 horinha a mais, tal. Nem que seja 1 hora por semana, a gente entra nessa turminha, a gente tenta fazer um trabalho lá. E aí, algumas prefeituras abraçaram isso, assim, que bom que vocês vieram. Outras ficam assim, mas a gente vai conseguir. Mas tudo que é novo também tem essa coisa, né? O novo assusta. Não, assusta, né? Se bem que meio ambiente não devia ser novo, não. Então, infelizmente, né? A gente ainda acha que o meio ambiente é novo, é uma coisa que está envolta, né? A gente está nisso há, sei lá, muitos e muitos anos, né? A gente precisava... E afeta a gente diretamente, Sim, né? E é engraçado que quando a gente sai, a gente é de Rio Preto, né? Quando a gente sai, que vai para o Nordeste, qualquer outro lugar, a gente toma uns choques. Aí que a gente percebe como a gente vive num lugar privilegiado. A nossa cidade é campeã de saneamento básico, 100% tratado. É número 1 do estado de São Paulo. Olha que louco. Pois é. E esse seria o mínimo, todo né? separado. O lixo orgânico da prefeitura é feito compostagem. Então, dá para fazer, né? Sim. É possível. Então, há muitos anos. Tentando. Pois é. Há muitos anos. A própria empresa que coleta já composta. E o composto vai para as plantinhas. Eu mesmo já usei. A gente fala até assim, gente, vai podar as árvores? Vamos comprar um triturador, né? A prefeitura compra um triturador, tritura e dá para a agricultura, porque se tem muita gente fazendo a plantação, eles vão usar, né? Não vai se perder. Com certeza. Né? E vai diminuir bastante o uso de fertilizante. E, assim, eu estudei o que o fertilizante causa no animal. Deus me livre. Né? Então, assim, eu estudei pinguim lá da Patagônia. E eles estão contaminados com os fertilizantes daqui. Do interior do Brasil. Meu Deus. Então, você vê como vai realmente pro mar, né? Que vai do rio vai para o mar, chega lá na Patagônia, no coitadinho dos pinguins. Os pinguins. E vai afetando a vida. E afeta os ovos começam a ficar mais finos, e aí não nasce tanto pinguim. Então, tudo tem... Aí vai exterminando. Por isso aprendi tanta coisa hoje. Aprendi até que ave espécie. tem piolho. Tem bastante, inclusive. É muito comum. Gente, é muita coisa, né? Muita coisa que a gente não conhece, né? É muita Porque, coisa. claro que vocês são doutores da área, vocês conhecem, óbvio, muito mais, imagina. né? Mas é bastante interessante aprender isso.
Vocês têm que fazer educação ambiental para adulto. A gente quer, o ano que vem, quando vai ser os 30 anos daí, que a gente quer fazer uma surpresa aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ah, é? Ah, então conta só para mim. Não pode. Não posso, a Lília me mata. Ah, a Lília já sabe. Então, A Lília pensando já aqui, sabe. para fazer alguma coisa legal, para que todo mundo tenha mais acesso ainda e que seja mais interessante do que a gente tem vindo, né? A gente quer que todo mundo, não só os franqueados, mas que as pessoas tenham a consciência de que pode melhorar. São os seus poucos atos que você faz na sua casa, dentro da sua casa, que pode melhorar muito a vida de um animal que está lá no oceano, está lá na mata. Eu sou a vizinha chata. Que bom. Aquela que não poda a árvore, que faz composto orgânico, sabe? Eu sou a vizinha chata. Eu não jogo um galinho de folha, tudo põe para compostar. E não é? Mas meus vizinhos me odeiam. Mas você está bem com você mesmo, você está fazendo bem, né? Então Eles acham que eu sou porca. Imagina. Já era por causa das folhas das árvores que eu não jogo fora, eu ponho para compostar, é óbvio. Eles não têm a Gente, noção do brasileiro. Alguém que acha que uma folha É de uma sujeira. árvore é sujeira, fica esquisito até da gente conversar. Né, Exatamente. Não dá, né? É muito É, estranho. Mas essa- é assim mesmo, o pessoal quer mais é varrer pro fogo. Então, Pois é. E o esse é outro fogo ponto. também é um problema que a gente tem muito Sério. sério lá, né? Porque afeta os animais, né? Teve um dia que a gente teve que... não sei se foi o Ministério Público, falou, você recebeu tal bicho, né? Depois da queimada? Eu falei, recebi. Como é que você vai me afirmar que ele realmente foi queimado, né? Aí eu falei, porque só a barriguinha e as patinhas estavam lesionadas, né? Então, tudo chamuscado. No dorso não estava. Então, assim, realmente é uma área que não deveria ter sido fogo. queimada e os animais foram afetados. Enfim, mas assim, tem gente de olho, graças a Deus. Então tá. E mesmo você sabe que a gente tem esse problema aqui no interior também, né? Porque eles colocam fogo na cana, já está proibido, mas mesmo assim tem gente que coloca na época errada. E aí acha macaquinho queimado, acharam até oncinha, que eu não vou lembrar a variedade, a espécie. A espécie da oncinha, mas acharam até oncinha As já. cobras também Você geralmente vê, né? sofrem Cobras. bastante, né? Tudo por causa de cana. Então, tem seus prós, mas tem seus contras também que a gente tem que batalhar, porque tem que se fazer alguma coisa para evitar isso, né? E tem várias possibilidades de se evitar. Então, Sem querer ser pessimista, não é tarde demais, não? a gente Não, batalha acho que para não, não né? ser tarde demais. Assim, a gente batalha com os animais, batalha nas escolas, Mas eu digo nas assim, porque reuniões. finalmente todo mundo começou a perceber que está acontecendo alguma coisa. Mas poucas pessoas agem. As pessoas. Mas está todo eu mundo sei que percebendo, tá. o calor está excessivo, a chuva está excessiva, as casas estão caindo, está acontecendo um monte de coisa. Não é possível que não esteja todo mundo vendo que tem alguma coisa errada. Mas aí conta quantas pessoas arregaçam as mangas e falam: o que eu posso fazer? São poucas. Elas sabem que está acontecendo uma coisa errada. Mas o outro vai fazer. Não, todo mundo tem que fazer. É culpa do governo, né? Então, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que reclamar. Se é do governo, vai lá e cobre o seu governo. Isso que eu coloco até no blog também. Verdade, né? Tem que cobrar. Projeto de lei, tal. Faça a sua parte. Vá falar com o vereador que você votou. Veja, você tem que ver, né? Então, você pode mudar também. Tem várias maneiras de mudar, né? Cada um vai ter que ter a sua mudança. Mas tem que mudar. Só não pode ser eco chato também, né? Aí é difícil. Aí é difícil. Tem muito na área de vocês, eco chato? Tem. Tem, mas eu acho que também as pessoas, tentando fazer a coisa na boa vontade, só erram a mão um pouco. Mas eu acho que é importante você ter também ideias Eles são importantes, um pouco mais. né? Eu acho que sim, porque... E também saber dialogar, né? Na verdade, você tem que saber conversar com as pessoas. Esse é o nosso trabalho, nossa sociedade inteira. Se a gente não conversa, não tem... E porque Tem muitas nada. vezes falta realmente informação. As pessoas não sabem mesmo. Não adianta você ficar brigando com elas não são bem informadas. Elas cresceram acreditando em umas coisas que... E às Sei vezes lá, tem alguns que também não querem se informar. Né? Tem pessoas que não Estava aceitam. tentando ser boazinha, né? Você Você percebeu? Mas tem gente que, assim, como a gente já viu, às vezes você vai entrar numa conversa, a pessoa tem aquela posição bem marcada, bem dura, e aí você vai dialogando, a pessoa vai vendo que, na verdade, você não está contra ela.
você quer explicar o que está acontecendo. E às vezes dá certo, né? A gente às vezes entra numa discussão, as pessoas estão bravas e eles falam, não, cara, peraí, por que você está fazendo desse jeito? Ah, porque foi assim que eu fui ensinar. Não, então peraí, tem esse outro jeito. E às vezes é até mais fácil para ele. Então, assim, saber dialogar é uma tarefa complicada, mas aqui é um sacerdócio, né? A gente tem que ir tentando. É por isso que eu falo que a gente é uma dupla. Porque chega uma hora que eu não consigo. Aí ele entra. Ele é o bonzinho? Eu Ele é o policial tento. bonzinho? Eu tento conversar. Mas já a Paula sai sabe cedo. também. Ela está falando isso, mas também sabe conversar bem. Você sabe disso. Isso aí. Então, gente, ó, foi um prazer. Amei. Imagina. E o ano que vem, não, 30 anos, né? 30 Já é o ano anos. que vem? 30 Já é o ano anos. que vem. Eu quero estar junto aqui na apresentação desse projeto maravilhoso. É isso aí. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Então, gente, esse foi o IGCast aqui na Convenção 2024, conversando com a Paula e o Max, doutora Paula e doutor Max, sobre a IG Ecologia, um projeto sensacional que ajuda aí a gente a cuidar do nosso planeta. Obrigada.